Vamos esclarecer nesse vídeo qual a maior diferença entre os planos de VPS, hospedagem VPS, e a hospedagem VPS SSD. Então, em nosso site certhost.com.br, você pode contratar um plano de VPS que tem os recursos de VPS por um valor mais acessível. Muitos profissionais de TI desejam ter o VPS, mas não desejam pagar muito caro. Então você pode vir aqui no hospedagem VPS, aqui confirmando no carrinho de compras, né? Vem aqui no menu, hospedagem VPS, ideal para profissionais de TI e agências, e VPS SSD também, a hospedagem SSD, para administradores TI e developers. Qual a grande diferença? É muito realizada essa pergunta, então vamos lá. No VPS, todas as nossas hospedagens VPS, nessa categoria aqui, ela não fornece root, tá ok? Então vocês todos vão ter a hospedagem VPS em painel Plesk já licenciado, vocês não precisam contratar a própria licença. O painel vai ser em formato de cliente ou revenda, de acordo com a vontade do contratante. Se o contratante pretende criar subcontas para poder isolar mais ainda os clientes, ele pode. Se ele quiser no acesso cliente, não tem problema. Ele vai ser um VPS da mesma forma, porém sem o acesso root. Qual a grande diferença? Uma no valor. O valor do VPS, da hospedagem VPS, ela é muito mais baixa que o VPS com root. Então aqui, R$ 49,21, você vai ter 2 vCPUs e memória RAM 4 de memória RAM física e 8 swap. Esses 2 vCPUs, a grande pergunta eles são dedicados? São dedicados, esses 2 vCPUs são dedicados. A memória RAM é dedicada? Não. A memória RAM não é dedicada, por isso que ele é um VPS mais em conta. E nesse VPS nós não fornecemos acesso root e nem o IP dedicado. Então, por que nós chamamos de VPS? Porque realmente é um VPS, porém ele não tem todo o isolamento. Ele vai fornecer 2 VPUs dedicados e a memória RAM não dedicada. Correto? Que isso é no ambiente cloud, então nós conseguimos fazer essas variações para poder fornecer um plano de VPS mais em conta para quem deseja um isolamento maior, mais segurança na sua hospedagem e maiores recursos para poder rodar sites como o WordPress e seus inúmeros plugins e componentes. Então essa é uma hospedagem mais em conta VPS. Na íntegra, com tudo dedicado, nós temos o VPS SSD para administradores de TI e developers. O VPS SSD para administradores e developers fornece um plano customizável, que você pode customizar diversos itens. Fornece 3 planos com painel Plesk já licenciado e instalado. O acesso desse aqui é sem acesso root, porém o IP é dedicado, a memória RAM é dedicada e os vCores, os processadores, são dedicados, certo? Qual é a diferença desse aqui para este aqui? É que este aqui, VPS mais 3 planos, fornece o acesso root, certo? Nesse nós não fornecemos a licença do painel de controle junto com o plano. Então nesse valor aqui você vai ter o VPS SSD com acesso root, vCores dedicados, memória RAM dedicada, IP dedicado, full acesso root, possibilidade de IPs adicionais, mas sem o painel de controle. Você vai ter acesso ao VPS, o acesso na porta 22 e vai poder instalar o que você desejar nesse VPS, nesses 3 planos. Esse aqui é o VPS para aqueles profissionais que não querem ter o trabalho de ficar instalando sistema operacional, pagar licenças de painel de controle, então utiliza esses 3 aqui, este Plesk 1, Plesk 2, Plesk 3. Como eu disse, a diferença desse para outra bateria de planos é exatamente que todos os recursos nesses planos aqui são dedicados. 2 vCores, memória RAM é dedicada, o IP é dedicado, certo? Completo isolamento em Linux.
Já esses planos aqui não tem, é um valor mais em conta, mas ele não tem os recursos dedicados. Os dois vCPUs são dedicados, a memória RAM não é dedicada e o IP não é dedicado nesse VPS aqui, correto? Então vamos lá. E também você tem as outras opções de hospedagem de site conosco. Hospedagem de site econômica, Manager. Essa hospedagem de site ela é bem básica. Nós não recomendamos que profissionais de TI utilizem. Hospedagem muito básica. Esses planos Linux, PHP, MySQL de R$ 9,90 por mês são planos para sites muito pequenos, site em HTML. Pode até utilizar recursos do banco de dados MySQL Database, porém a quantidade de memória e de vCPUs é compartilhada. Não recomendamos para os clientes que desejam hospedar muitos sites ou sites que exigem muitos recursos do processador. Vale a esse básico Linux PHP, porém, para quem utiliza a hospedagem, a linguagem ASP.NET, precisa de banco de dados MS SQL e também de alguns recursos em PHP. O painel de controle é o painel Plesk, que consideramos o melhor painel de controle da atualidade, principalmente porque o cPanel não atende o Windows. O cPanel roda somente para Linux. E temos essas outras opções aqui, a revenda bem básica para quem possui muitos clientes, porém esses clientes não utilizam muitos recursos de processamento. E também a revenda ASP.NET. Para quem quer planos de revenda mais robustos, recomendamos que venham na revenda de hospedagem limitada. Tem diversos planos de revenda. Para profissionais de TI que desejam o ASP.NET mais profissional, recomendamos o ASP.NET SSD NVMe na nossa hospedagem de site limitada. Revenda de hospedagem de site ilimitada, já falei dele, a hospedagem VPS também, VPS SSD, servidores dedicados e outros, hospedagem de site, e-mail corporativo, planos de e-mail marketing. Muitos clientes questionam qual que é o espaço, por que alguns planos sem espaço SSD ilimitado. Vamos fazer uma demonstração aqui rápida. A contratação desse plano aqui, por exemplo, que é um plano ASP.NET, hospedagem de site ilimitada, com Plesk, com a opção de revenda. Nesse plano você pode escolher que deseja o painel Plesk criado por malheiro admin, ou se deseja ele pela porta 1433, mais isolada e acesso remoto. Muitos clientes perguntam sobre o espaço ilimitado, nossa hospedagem de site ilimitada. A hospedagem de site ilimitada, como dito em nosso contrato, recomendamos que leiam esse contrato na íntegra, certo? Todas essas cláusulas contratuais. Acessando os contratos na íntegra, você terá todas as respostas, principalmente em relação ao ilimitado. Observar a referência aos planos ilimitados, termos e demarcações de cláusulas, temos todas as informações do contrato. Mas falando rapidamente, que se você utilizar o espaço em disco SSD como ilimitado, significa que você não vai precisar se preocupar com o tamanho dos seus sites, dos seus bancos de dados, que eles possuirão uma cota inicial, mas essa cota inicial ela vai ser superada à medida que for sendo alcançada. Temos também essa parte aqui que fala com clareza da explanação dos ilimitados. Então, como pode observar, nos planos que você escolher que deseja utilizar o espaço como ilimitado, você vai ter um espaço de alcance máximo, não tem como ultrapassar os 240 GB. Tem uma cota inicial, a cota ilimitada não significa que seja infinito, correto? O ilimitado ele tem essa máxima aqui. Por que ele é chamado de ilimitado? Porque ele começa com uma cota
generosa de 7 GB e posteriormente ele vai aumentando gradualmente essa cota à medida que você vai atingindo essa cota, claro, de acordo com os termos e valores adicionais constantes em nosso contrato. Caso você não queira utilizar o espaço limitado ou não queira pagar valores extras referentes às cotas do ilimitado, você pode marcar aqui. Quando chegar a atingir as cotas limitadas, seu site poderá ser congelado, você vai receber um aviso. Caso você não deseje que isso aconteça, então nós não recomendamos que marque que não deseja pagar valores extras de cotas referentes. Que se desejar um valor fixo, temos alguns valores fixos de gigabytes que podem ser para aqueles profissionais de TI que desejam ter certeza que terá isso, independentemente das cotas do ilimitado. Para quem deseja conforto, não se preocupar e sabe que vai ter o retorno de acordo com o crescimento do próprio negócio, pode utilizar as cotas do ilimitado sem se preocupar, desde que tenha em mente que o valor máximo é de 240 GB até esse valor de 240 GB nós podemos fornecer seguindo as normas de valores extras e constantes em nosso contrato, como eu acabei de mostrar. Aqui nós temos, nesse caso, neste plano ASP.NET, nós temos um HD secundário para quem deseja fazer algum tipo de armazenamento secundário neste HD e desejar, por exemplo, fazer um backup extra, alguma coisa. Temos também os super backups. Então é isso em relação aos planos que fornecem recursos ilimitados. Todos eles têm essas características: hospedagem de site limitada. Qualquer dúvida que você venha a ter, recomendamos que entre em nosso site, abra uma conta, abra um ticket de chamado, que nós vamos responder toda e qualquer dúvida. Lembrando que economizar em hospedagem de site é empurrar para frente problemas que certamente irão surgir. Se você deseja uma hospedagem de site para a vida toda, que você tenha confiança, que você possa viajar, ficar tranquilo, que todos os seus sistemas, sites e dados estarão sempre online e sempre seguro, você deve escolher uma hospedagem de site, no mínimo, um pouco mais profissional. Então nós não recomendamos os planos de hospedagem econômico, muito baixos. Para os profissionais de TI, nós recomendamos a hospedagem de site profissional de TI agências ou VPS SSD, que é esse que nós estamos aqui agora. Temos como também customizar a hospedagem VPS. Por exemplo, essa aqui é um plano VPS SSD para administradores, VPS customizável, né? Esse sim também fornece os recursos isolados. Você tem como escolher aqui a quantidade de vcores que deseja, a quantidade de memória RAM versus o espaço, o painel de controle como que deseja, o sistema operacional como que deseja e assim por diante.